Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro, começando assim com a nossa devocional, e eu espero a sua atenção até o final desta aula, ok? E eu gostaria de deixar para vocês, para a meditação de vocês, o texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 139, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já as conheces inteiramente, Senhor. E o final deste capítulo diz: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então aqui o salmista clamava ao Senhor. Ele conhece e sabe que o Senhor o conhece. E ele também nos conhece. Não só conhecia o salmista da época, mas também a cada um de nós. E no final, ele sabe que o Senhor o conhece, ele sabe que não se esconde do Senhor, para onde ele for, os olhos do Senhor estão sobre ele. E ele termina esse capítulo dizendo: vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, dirige-me pelo caminho correto. E que assim também seja o nosso desejo, que a cada dia o Senhor possa estar endireitando nas nossas vidas aquilo que não agrada a Ele, para que possamos fazer o que agrada a Deus. Vamos orar neste momento? Senhor, muito obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra que podemos ler e nos edificar. Obrigada, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós em todos os momentos e nos ajuda, Senhor, a fazermos aquilo que Te agrada. Vai ao encontro de cada beneficiário, dos seus familiares, o ajuda, Senhor, pois Tu sabes a necessidade de cada um. Ajuda-o a cada um também deixar aquilo que não Te agrada, para que Tu tenhas livre-arbítrio de trabalhar em suas vidas. Nos ajuda em tudo. Muito obrigada, porque Tu és o Deus que nos ama, Tu és o Deus fiel e tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E vamos para mais uma aula. É um tema conhecido já de vocês, mas que a cada dia você precisa entender as consequências do uso dessa substância. Então, o tema da nossa aula é drogas e álcool. Mas vamos nos deter hoje no uso do álcool. E depois, em outros momentos, falaremos das demais substâncias. E aí você pode pensar: o corpo é meu, eu faço o que quero. A vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. Será que você realmente sabe? Será que o corpo realmente é seu e você faz o que quer? Vamos ver hoje o que é que diz também a palavra de Deus a este respeito. No livro de 1 Coríntios 13, 16 e 17, esse texto também nós lemos a semana passada, o 16, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, sois vós, é santo. Então veja que a palavra de Deus nos exorta que não somos dono do nosso corpo, mas o nosso corpo é a morada do Espírito Santo de Deus. E Ele nos ama tanto que Ele nos ama num todo. Ele não só ama parte do nosso corpo, mas Ele ama num todo. Nos ama tanto que Ele manda a gente cuidar da morada,
que é o Espírito Santo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, a gente precisa a cada dia entender. Precisamos fazer do nosso corpo a morada do Espírito Santo. E isso da melhor forma possível, pois Deus não habita onde há tantas coisas tomando o seu lugar. E que o nosso corpo seja visto como isso, morada do Espírito Santo. Quando defraudamos o nosso corpo, as consequências são terríveis. Quando não cuidamos, quando usamos substâncias prejudiciais, nós estamos pecando, estamos destruindo o corpo que Deus nos deu. E aí, o alcoolismo na juventude, isso aqui é uma imagem de uma visão de uma pessoa alcoolizada. Muitas vezes não tem nem noção do que está acontecendo. E isso é perigoso. Que vocês possam estar entendendo a importância de hoje ouvir falar mais uma vez sobre isso. E aí, o alcoolismo na juventude. O álcool é uma das drogas mais comuns e de uso legalizado, além de incentivado, divulgado e banalizado por propagandas de jornais, revistas e televisão. Os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo. 51% das crianças entre 10 e 12 anos já experimentaram bebidas alcoólicas. E vejam a destruição. Quantos jovens, adolescentes e até criança, como diz aqui nessa estimativa, que você, cada dia mais, você pode aprender a destruição que há nessa substância. E aí a gente vê que o álcool é a porta de entrada para as outras drogas. Então, cuide, não permita que a sua juventude seja atrapalhada, interrompida, as coisas que você tem a aprender por conta do álcool. Que os adolescentes que bebem enfrentam uma série de riscos que variam de ferimentos acidentais à morte por envenenamento alcoólico. Estudos preliminares indicam que beber de maneira excessiva pode danificar o cérebro dos adolescentes e dos jovens adultos ainda em estágio de desenvolvimento e até destrói as células cerebrais que ajudam a governar o aprendizado e a memória. Então, a gente vê esse relato e é uma coisa muito triste saber que tudo isso acontece na vida do ser humano e que muitos jovens, adolescentes e até crianças têm se despertado para esse consumo do álcool. E aí a gente pode ver, foto aqui de uma jovem, aí o seu cérebro, e a gente vê que com o tempo tudo isso vai estar danificado. E a gente vê aqui consequências físicas na ingestão de álcool. Então, no cérebro, estragos no organismo. No cérebro, a redução do volume do hipocampo, a parte responsável pelo aprendizado, pelas emoções, dificuldade de raciocínio e de concentração, perda considerável de memória. Nos ossos, a gente vê a consequência do álcool é a diminuição da densidade óssea, principalmente nos ossos do sexo masculino. Então, os meninos precisam ter cuidado. Não que as meninas não tenham que ter, mas também há o mesmo perigo. Outro perigo e consequências ruins para o fígado. Além das lesões do fígado que levam o paciente lentamente à morte, pode ocorrer gastrite, úlceras e pancreatites aguda. E a gente vê que normalmente o quadro é grave. Quando vem surgir essas doenças, o quadro já está avançado. No sistema endócrino, diminui os níveis de estrogênio nas meninas, o nível de testosterona nos meninos, as taxas de crescimento de ambos os sexos. Então, muitas vezes, quem vai lhe induzir ao vício
não vai se preocupar nas consequências que vai trazer à sua vida, mas quer divulgar aquilo que está o estragando para que ele só não seja a vítima. Então, que vocês possam crescer de uma maneira sadia, já sabendo das consequências que podem ter no uso do álcool. A gente vê aqui principais consequências dos danos cerebrais. E a gente vê aqui a imagem de um jovem e aqui diz: testes mostraram que o álcool deixa mais lento os hormônios envolvidos na formação de novas memórias. Quando você deseja aprender algo, muitas vezes vai ter dificuldade de aprender novas coisas, porque a sua mente, o seu cérebro está com a potência reduzida por conta do uso do álcool, o que pode ser a explicação para relapso de memória nos jovens. Muitas vezes a pessoa que faz o uso de álcool chega o tempo e diz, eu estou muito esquecido, e na maioria das vezes já é a consequência do álcool no cérebro. Adolescentes de 15 a 16 anos que se embebedam pelo menos 100 vezes na vida possuem um desempenho pior em teste de memória do que os equivalentes aos sóbrios. Com certeza vocês sabem disso, que não bebe, tem uma saúde melhor e a sua memória também está mais eficaz para o aprendizado. Além disso, apresenta hipocampo menor que as dos que não bebiam. Então, a gente vê a seriedade que é o danos do álcool no nosso organismo. O nível de atividade cerebral, memória e atenção, verificados com o uso da ressonância magnética funcional, que mede a alteração dos níveis de oxigênio no cérebro, é menor em adolescentes com histórico de bebedeiras. Então, é muito bom quando se juntam com amigos, ingerem a bebida e esquecem das consequências. E que muitas vezes é irreversível. Quantas vezes pais, famílias, esposas, namorados, namoradas, filhos têm sofrido com alguém viciado no álcool. Eu garanto que cada um de vocês conhece alguém, que a vida é uma desgraça, as consequências terríveis por conta do alcoolismo. Dos adultos que começaram a beber antes dos 14 anos, 47% se tornaram dependentes. E os que começaram a partir dos 21, o percentual de dependência foi de 9%. Quanto mais cedo você começa, mais resultado você vai ter. Então, se você começa cedo a produzir coisas boas, muito cedo você vai colher aquilo que você plantou. Se você cedo começa numa vida envolvida com álcool, tão cedo você irá se acabar. E continuando aqui, exposições a riscos mais sérios e imediatos, envolvendo terceiros, casos de violência sexual. E a gente vê que, infelizmente, quando as pessoas bebem, ela perde o controle, o respeito pelo outro. E aqui é bastante comum verificar-se nos casos de violência sexual quando o autor dessas agressões é usuário de bebida alcoólica. Não é bebida alcoólica que determina esse tipo de atitude, mas potencializa uma predeterminação a esse tipo de conduta. Como muitas vezes a gente conhece pessoas que quando não está bêbado, é educado ou não fala com ninguém, mal se ouve a voz, mas quando está embriagado é social, fala com todo mundo e muitas vezes faz coisas que ele no seu senso normal ele não faria. Quando a vítima ingere bebida alcoólica, a ingestão de álcool faz com que ela não tenha como exercer o seu livre arbítrio, tornando-se vítima da relação. Então, tanto o que bebe pode ser a vítima, como pode ser também a pessoa que fez vítimas. Então, que vocês possam pensar nisso e nunca queiram entrar nesse quadro, porque são consequências trágicas na vida
das pessoas. Outra violência também aqui, por envolvimento na vida da bebedice. 52% dos homicídios ocorridos nas grandes metrópoles acontecem nos bares ou em decorrência deles, sempre por motivos fúteis e pela ingestão de bebida alcoólica. E aí vocês podem, com certeza, afirmar e com certeza vocês podem conhecer vizinhos, familiares, dentro da casa de vocês, muitas vezes a violência por conta da bebedice, por conta do uso de álcool. Os bares estão em terceiro lugar no ranking dos locais onde mais ocorrem crimes. Então, a gente vê que há locais que a gente pode evitar. A gente pode estar distante deles, porque muitas vezes você vai com a intenção e lá outras pessoas não. E aí são dados que a polícia nos informa, nos relatos tem sobre esse tipo de violência. E aí seria cômico se não fosse trágico. Seria bom, seria engraçado, mas a gente vê que todo esse resultado do que o alcoolismo provoca é trágico na vida das pessoas. E aí a gente vê imagens, exposição a risco mais sério e imediatos envolvendo o terceiro, envolvimento em acidente de trânsito. Veja como ficou esse carro depois de um acidente. E vejam o relato. A combinação perigosa de álcool e direção matou 5 jovens em um acidente no bairro de classe alta da Zona Sul do Rio de Janeiro. O grupo havia saído de uma festa, numa boate, às 5h30 da manhã, pouco mais de 2 quilômetros depois, o estudante de 19 anos perdeu o controle do veículo, que bateu no canteiro central, capotou e se chocou com uma árvore. E aí a gente pôde ver que o carro ficou completamente destruído. E aí a gente vê que isso não é coisa rara de se ver. Final de semana, feriadão, a gente sempre vê relatos como esses e muitos outros. E aí, não posso beber de jeito nenhum, eu lhe aconselho que não, porque é a porta para outros abismos, principalmente quando não se tem um controle como quando se está no efeito do álcool. E a gente pode ver também essa frase, beba com moderação. Essa frase é clássica na publicação de bebidas alcoólicas. Já na linguagem popular, o mais comum é beber socialmente. Supostamente ambas significam o mesmo, o consumo de álcool de forma consciente. No entanto, não há uma precisão neste comportamento. Eu bebo socialmente. A gente não sabe como vai se comportar. Eu aconselho você, beba nunca, nem social, nem com moderação, nem excessivo. O melhor é não beber. E aqui a palavra de Deus também diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido. Eu não deixarei que nada me domine. Então, o álcool não pode ser mais forte do que você. Você pode sim vencer ele. Os amigos que muitas vezes te convidam, você pode sim não deixar que esse mal te domine. E aí a gente vê várias razões aqui porque não devemos beber. Por que não beber bebidas alcoólicas? Doenças, dependências, consciências, família, outras drogas, efeitos colaterais e desidratação. Então a gente vê que a bebida alcoólica ela pode gerar muitas doenças. Há sim a dependência. Nunca pensa, eu não vou me viciar não. Você não sabe o poder que tem esta droga. A bebida na parte da consciência diz, faz com que o indivíduo tente a perda da consciência pessoal. Ele tem a perder. Então você sem a sua consciência própria não é coisa boa. Quem bebe perde o respeito e a autoridade familiar com os filhos, com a esposa, com o esposo e com os demais. E assim vocês podem estudar mais os perigos que existem dentro da ingestão do álcool. E aí
o nosso desejo, o meu desejo é que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês façam boas escolhas e que, ao ver esse vídeo que foi colocado na aula, pense e não deseje isso para você, nem para os que lhe rodeiam. Ajude as pessoas ao seu redor, as pessoas que você gosta, a não entrar na vida do alcoolismo. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.